Vamos iniciar mais um episódio do Fixcast, o podcast exclusivo aqui do Grupo Fix. E, claro, hoje nós vamos conversar com mais uma mente brilhante, como sempre, né? Convidados especiais. E hoje o nosso convidado é um nome que é destaque no cenário jurídico nacional. Ele que construiu uma carreira sólida dentro do direito, pautado na ética, e pautado também em sua expertise de transformar casos complexos em soluções práticas e inteligentes. Hoje nós vamos conversar com o advogado e cidadão benemérito da cidade de Paranavaí, Dr. Anderson Alarcon. Doutor, é um prazer tê-lo conosco neste episódio. Prazer é todo meu. Está contratado já, viu? Porque, meu Deus, como falou bem de mim aí. Muito obrigado, fico muito honrado. Enfim, são palavras imerecidas, mas eu as recebo com muita alegria, com muito carinho. Diz que em Minas Gerais tem uma brincadeira, né? Que você não pode nunca negar 3 famas quando te atribuem, né? A fama de briguento, a fama de rico e a fama de romântico. Então, se te derem essas famas, aceite, fala, tá tudo certo, amém, né? Mas aceite e saiba que realmente é uma verdade, porque quando eu digo que é destaque realmente no cenário nacional, pelo seu saber jurídico, e pela sua atuação dentro do direito, realmente as palavras são verdadeiras. E a gente fica muito honrado de ter você conosco hoje nesse episódio para contar um pouco da sua trajetória, contar um pouco, falar um pouco da sua carreira. Dr. Anderson, que é aqui da cidade de Paranavaí, hoje atua bastante em Maringá, Brasília, em outras cidades e estados desse Brasilzão também. E vamos começar, então, do começo? Vamos, estou à sua disposição. Você Vim desarmado. Desarmado, vamos lá. Desarmado. Você é da cidade de Paranavaí, né? Nascido em Paranavaí. Morei aqui até os 18 anos. 18 anos. Sim. Tá. Estudou na cidade? Sim. Eu nasci e morei muito tempo ali no Jardim IP, venho de uma família muito humilde, muito pobre. Você vê que curioso, né? Eu estava pensando para falar hoje no... O que eu fiquei pensando, né? O que eu vou falar lá no título Cidadão Benemérito? Porque você tem que ter um discurso lá, tanta coisa para falar. E aí eu fiquei pensando nos lugares que eu morei em Paranavaí. Rapaz, você acredita, nós, do meu nascimento até os meus 18 anos, a gente mudou mais de 20 vezes de casa em Paranavaí. Você Dava vê? mais de uma vez por ano, né? Mudava, rapaz, porque a vida era difícil, né? E a gente ia morando onde que a gente tinha condição. Mas então, eu morei bastante tempo ali no Jardim IP, estudei, tive até o prazer de estudar junto com a nossa colega Alessandra, que é aqui uma líder exemplar do Grupo Fix Com Invest, certeza, exatamente. que aliás me deu a honra de fazer esse convite, né? E estudei na Fundação Bradesco. Legal. E participei de movimentos de igreja, tive uma vivência, uma infância muito sadia, muito feliz. Eram outros tempos, né? Não tinha tecnologia. Então, pois é. E aí você, com 18 anos, você saiu de Paranavaí e foi para onde? Aí eu fui para Maringá. Maringá. Sim. Eu passei lá no vestibular da Universidade Estadual de Maringá, não tinha dinheiro para pagar, a faculdade tinha que passar numa pública, né? Difícil, mas olha que curioso, difícil, né? Mas olha como que às vezes os empreendimentos mudam a vida das pessoas. Talvez se na época que eu decidi fazer faculdade tivesse o Unipar, que aqui na época foi a primeira faculdade privada, isso, né? Exatamente, isso. Depois parece que tem outras, né? Mas se na época tivesse outra opção com o curso, é possível que eu seguisse morando na cidade, trabalhando e fazendo o meu curso. Mas como não tinha, então outra opção não me restou. E eu gosto muito de falar sobre opções, né? Então, quando você não tem opção, a opção já está dada, né? Exatamente. E aí acabei, então, indo morar em Maringá, fazer direito lá na UEM. Que legal. Agora você falou algo assim, você quando morava em Paranavaí estudou na Fundação Bradesco, que é uma instituição que a gente conhece, né? E sabe da forma de ministrar o saber aos seus alunos, né? E isso
Porque a gente sabe que a Universidade Estadual de Maringá é uma universidade de difícil aprovação, não é assim qualquer pessoa que consegue aprovação na UEM. Você, através dos seus estudos aqui na Fundação Bradesco, você sempre foi uma pessoa estudiosa, gostava de estudar, o conhecimento recebido na Fundação Bradesco facilitou o teu ingresso dentro da Universidade Estadual de Maringá? Facilitou. Eu digo para os meus filhos, né? Nós temos 3 filhos em casa, né? O Moisés, que inclusive fez o PAS agora, nesse fim de semana, então ele já está nesse momento de preocupar com essas coisas, os outros 2 são mais novos. Mas eu acho que vai muito da vontade. Eu ouvi uma frase uma vez que não há força maior no mundo, mais do que a bomba atômica, mais do que a arma nuclear, do que a força da vontade. Verdade. Né? A força da vontade acho que pode você te levar a lugares que você deseja, e aí dali para frente é você estabelecer uma meta e buscar os caminhos. A Fundação Bradesco, ela me deu uma base de disciplina e uma base geral muito importante. Mas naquela época, não havia, eu havia feito a opção por fazer contabilidade. Certo. Então eu não tinha estudado uma biologia mais avançada, porque não tinha na grade, doutor Ricardo. Certo. Eu não havia estudado uma matemática básica muito esmiuçada e essas matérias mais preparatórias, como física, química, etc. Então, o que eu fiz? No meu último ano de Fundação Bradesco, eu parei de trabalhar, eu fiquei 3 anos guardando meu dinheirinho, porque eu tinha que ajudar em casa. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, uma outra hora a gente fala sobre isso. E aí eu ajudava, eu tinha que ajudar em casa, vendia doce e tal. Certo. E aí durante 3 anos, 2 anos e meio, eu fui guardando meu dinheirinho para eu poder chegar em algum momento e falar, bom, eu vou só estudar. E aí nos 6 meses anteriores à faculdade, então eu larguei o trabalho, fui vivendo, continuando ajudando em casa com aquele dinheirinho que eu tinha guardado. E aí eu fazia o último ano de contabilidade na Fundação Bradesco à noite. De manhã, daí eu fazia cursinho preparatório no Drummond, Colégio Drummond, que até pertence ao Edson Escabora, que era professor de matemática e foi agora o ex-prefeito de Maringá. Isso. O Edson Escabora, um grande amigo querido, e depois fui advogado do Escabora. Olha que loucura. Foi meu professor, depois eu virei advogado dele. E somos amigos até hoje. E o Escabora me deu uma bolsa. Ele falou assim, eu queria, enfim, eu não pagava a mensalidade, mas eu ajudava a escrever o jornalzinho do Drummond, eu era o mestre cerimônia oficial deles, então a gente fez uma troca legal, e aí eu estudava de manhã no cursinho, à tarde eu estudava em casa, revisava, e de madrugada, literalmente, da meia-noite às 4 da manhã, eu estudava mais um pouco. Aí eu dormia das 4 da manhã às 6h30, e vinha para o cursinho, e assim fiz. Tanto que pó de Guaraná não faz mais efeito para mim. E aí fiz uns 6 meses, que bacana. E aí consegui passar. Tá. Agora me diz uma coisa, doutor Anderson. Você, com a capacidade de estudar, é claro, de absorver aí as matérias, né? Decidiu ingressar numa universidade, a princípio tinha cursado no 2º grau contabilidade. O que te motivou, então, a virar a chave e escolher o direito como carreira aí, para você seguir a vida? O que te levou a escolher o direito? Pois que pergunta legal. Muito obrigado por fazer essa pergunta. E eu acho que você vai se identificar muito com a resposta. Você também é advogado, você é comunicador. Então, eu sempre fui muito curioso. Meu pai sempre falou muito de política. Minha mãe sempre falou muito. Minha mãe sempre teve um espírito de ajuda humanitária. Então, a gente é fruto do ambiente que a gente vive, né? Isso é inegável. Por isso que a gente precisa. Eu falo isso muito dos meus filhos. A gente precisa cuidar muito do ambiente que a gente decide estar, porque o ambiente, queira ou não queira, ele te influencia. Tem até aquela frase que o pessoal fala, né? Você será resultado da média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Exatamente. Né? Então, se você estiver num ambiente de negatividade, de autocomiseração,
de vitimismo, provavelmente você vai entrar nessa pira também, né? Agora, se você estiver num ambiente de incentivo, sendo desafiado, de fazer acreditar, né? Minha mãe, no aniversário de 60 anos dela, me pediram para falar e eu sempre gosto de, às vezes, resumir as coisas numa palavra. Igual aquele negócio, nós estamos no sofá, lembra do programa da Xuxa? Lembro. A Xuxa tinha um negócio, na época ela sentava no sofá e falava, tem que responder em uma palavra, né? Uma palavra, é isso. E eu pensei, eu coloquei isso na minha cabeça, que palavra que define a minha mãe? Mas imediato veio na minha cabeça, incentivo. Olha aí. Minha mãe sempre foi uma incentivadora. Eles me fizeram acreditar que a gente só sonha com aquilo que a gente é capaz de realizar. Verdade. E, bom, então eu cresci nesse ambiente e eu sempre gostei muito de falar, gostava muito de escrever, participava do, a Alessandra lembra disso, dos teatros da escola, fazia jornalzinho. Na contabilidade, na Fundação Bradesco, no último ano você tem que criar uma empresa. Sabe qual foi a empresa que nós criamos? Uma empresa jornalística, jornal. Então eu sempre gostei de comunicação, de jornal. Eu era o responsável pelo jornal da Diocese aqui de Paranavaí, da Federação da Congregação Mariana e da Juventude de Ação Mariana. Então eu sempre gostei de falar, de escrever e tal. E gostava de política, gostava das coisas da sociedade. E à época um amigo falou para mim, cara, você se encontraria muito no direito. Porque realmente, né? Por isso eu te agradeci a pergunta. Eu não tinha influência na família. Nenhum advogado. Então... E ele falou, você se daria bem em duas coisas, em direito e jornalismo. E dito e feito, eu fiz vestibular para jornalismo na UEPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, passei e fiz na UEM para direito. E aí quando fiquei com as duas opções, falei para esse meu amigo, o Vinícius, que hoje é diretor. O Vinícius era diretor da Justiça Federal aqui em Parnavaí, Vinícius Oliveira. Sim. O irmão dele, o Carlos Alexandre Oliveira, o Xande é chefe da Polícia Federal do Passaporte lá em Maringá. E aí o Vinícius falou assim, cara, escolhe direito. E me deu, você vê como é que é, Vinícius, muito obrigado. Você me deu um conselho que mudou minha vida, porque como do ramo de direito, eu posso ser um comunicador, né? Com certeza. Então, olha só, que é até um raciocínio lógico. Mas comunicador, só como comunicador, eu não posso ser advogado. Então, foi uma escolha inteligente. E eu falei, tá certo, tem razão, eu vou fazer direito. E aí fui pro direito. E me fala uma coisa, a gente sabe que todo início ele é um pouco truncado, né? Como é que foi o início da jornada? Teve alguma situação marcante que você pode compartilhar com a gente aí? Ou foi tranquilo? Você já começou se dando bem? Ou foi... Na jornada profissional? Jornada profissional. No 6º ano. No 6º ano, boa. Tem até, né? O AB criou um tempo atrás um programa, não sei se você se lembra, eu também não sabia, fiquei sabendo disso esses dias, na nossa época não tinha essas facilidades, não sei quanto tempo você está formado também, mas tem um programa da OAB chamado 6º ano, que é para o advogado recém-formado. Eu não sabia. Ele paga a anuidade mais barata, recebe um monte de coisa e tal. É interessante, interessante. Legal. É uma ajuda, né? Então, no meu caso foi assim, quando eu estava no último ano, eu sempre fui muito intenso, muito inteiro assim, nas minhas coisas. E chegou a época de fazer a monografia no final do curso. E aí eu falei, e agora? E tal. E tinha um tema que pulsava meu coração, que era... Eu descobri uma vez na aula das especiais que existe um artigo na Constituição Federal, o artigo 227, que fala que é dever do Estado e da sociedade a proteção absoluta da criança e do adolescente. É a única palavra absoluta que existe na Constituição Federal. Veja que nem a vida é um direito absoluto, porque em tempos de guerra a vida pode ser tirada. Sim. E aí aquilo eu falei, nossa... E aí juntei com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que falava que as programações televisivas devem proteger as crianças e adolescentes. Aí eu comecei a pesquisar aquilo e falei, nossa, existe um artigo na Constituição Federal, o artigo 221, que fala que as programações de TV e rádio aberta devem ter finalidades educativas, culturais, regionais. E aquilo era bonito no papel, mas na prática eu falava, meu Deus do céu, isso não acontece, né? A gente tinha um nível de produção ali que era muito violenta. E aquilo me instigou, rapaz. Eu fiquei com aquilo martelando. Em resumo,
eu tinha que ouvir igual a história do anjinho e do diabinho. Aham. Aí um lado falava assim, faz aquilo que o teu olho brilha. O outro lado falava, não vai se incomodar, faz o que é mais fácil, vai falar sobre boa-fé dos contratos administrativos. Pois é. Rapaz, aquilo fiquei... Qual anjinho que eu ouvia? Eu falei, não, eu vou ser eu mesmo, eu vou ser inteiro de novo. É esse negócio que está fazendo meu coração pulsar mais forte, é isso que eu vou pesquisar. Ninguém tinha escrito sobre aquilo no Brasil. Eu sei que eu fui atrás de escrever, um amigo meu estava morando na Espanha, precisava ajeitar uns documentos em Brasília, e calhou, como Deus é bom. Ele me liga um dia falando, Anderson, eu vou te mandar um dinheiro, se você puder, você vai em Brasília resolver um negócio para mim, da minha moradia aqui na Espanha. Eu falei, rapaz, Deus que te mandou, porque o único lugar que eu vou encontrar a biblioteca com material para eu pesquisar alguma coisa é em Brasília. Olha só. E, enfim, fui para Brasília e me encantei. Resolvi escrever sobre esse tema. Uhum. Depois que eu escrevi isso, começou o 6º ano. Aí os meus amigos me ligavam. Anderson, passei para promotor. Anderson, passei para juiz. Porque no Paraná tinha muito, ainda tem essa cultura do concurso. Exatamente. O advogado não era valorizado. Assim. E aí eu tinha a cabeça do concurso também. E aí eu olhei, rapaz, juro por Deus, eu nunca contei isso em lugar nenhum. Primeira vez eu vou contar. Olha que honra, hein? Eu olhei para aquela monografia, cara, que ficou um primor. Eu olhava a monografia olhava para mim, eu olhava para ela, olhava para mim, eu falei assim, monografia, você vai ter que me dar algum resultado, porque eu dediquei os últimos 2 anos da minha vida para te pesquisar, e agora? Tô aqui, ó, acabou a faculdade, você é muito linda, mas aí, ó, meus amigos, o Sérgio acabou de me ligar, falou, o Ranolfo acabou de me dizer que vai assumir como promotor, não sei aonde, o André também, e eu? Fiquei chupando o dedo. Na monografia. Rapaz, juro por Deus, eu estava em casa, falei, você quer saber? Eu não fiz um trabalho tão bem feito para isso aqui ficar escondido. Eu vou mandar essa monografia para os órgãos reguladores em Brasília. Vai que eles se interessam. Olha aí. Peguei a monografia, botei no correio. Nós estamos falando do ano de 2003. Não tinha WhatsApp, não tinha... Não. O celular era aquele tijolão, Isso. Era outra época. É outra época. Mandei a monografia para o Ministério da Justiça, para a Presidência da República, para não sei aonde, para não sei aonde, para não sei aonde. Para minha surpresa, recebi um convite para ir apresentar o trabalho lá em Brasília, no Ministério da Justiça. Olha que benção. Peguei o ônibus para ir para Brasília. Quem que senta do meu lado? Deus, gente, tem que acreditar em Deus. Com certeza. A Miriam Carvalho. Quem era a Miriam? Quem é, né? É uma chefe renomada de cozinha internacional, mas a Miriam Carvalho, naquele momento, filha do Gilberto Carvalho. Quem é o Gilberto Carvalho? Um londrinense ilustre, que naquele momento era o chefe de gabinete do então presidente Lula. Olha só. E contei minha história para a Miriam, eram 12 horas no ônibus, ela falou, não, eu vou te levar para você conhecer meu pai, ele vai adorar te conhecer. Chegando em Brasília, eu com a agenda no Ministério da Justiça, num dia, mas eu já fui lá no Gilberto, já conversei para resumir a história. O Ministério da Justiça me sabatinou. 15 dias depois, eles me fizeram o convite oficial formal. À época, eu era conciliador judicial no Juizado Especial, então funcionário da Patrícia. O Ministério da Justiça me faz um convite por ofício formal, dizendo que gostou muito da minha tese e que o governo federal precisava daquilo e de alguém que liderasse aquele projeto e se eu aceitaria coordenar esse projeto no Brasil. Obviamente aceitei, fui para Brasília e lá em Brasília nós criamos, desenvolvemos e implantamos a nova classificação indicativa brasileira. Sabe quando você vai ver um filme no cinema e aparece, verifique a classificação indicativa, ou vem aquela recomendação, 10 anos, 12 anos, 18 anos, pois é, que lá foi eu que criei. Parabéns. E aí, junto com outros colegas, obviamente, né, participei da criação. E aí tive uma experiência maravilhosa, porque para criar isso, eu tinha 23 anos, 24, eu vivenciei a política dura na pele, porque aí eu tive que
ouvir os diferentes setores da sociedade. Na época, o então ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que acabou de se aposentar, Sim. ele era advogado da Globo. Eu tive discussões homéricas com o Barroso, que ele era advogado da Globo. Falei, mas isso é censura. E aí a gente teve que mostrar para todas as pessoas que não era censura, que era uma recomendação. E aí eu corri o Brasil inteiro, fazendo audiências públicas várias vezes, e fizemos também intercâmbio com outros países, Estados Unidos, Canadá, Catalunha, né, Espanha, França, que já tinham esse projeto um pouco mais adiantado. Então eu também fui me abeberar na fonte desses outros países para poder trazer aqui para dentro e dizer, olha, não vamos inventar a roda, não vem dizer que... Porque também é um jeito de dizer, né? Quando você não quer que transforme alguma coisa, você ataca, né? Claro. Já viu isso aí? É uma estratégia, né? Exatamente. Bom, enfim, aí finalmente a gente conseguiu emplacar o projeto e o ganho, e aí eu vou finalizar a história, mais significativo para mim foi a gente conseguir fazer com que os diferentes fusos horários fossem respeitados no Brasil. Muita gente não sabe disso e nem eu sabia. Mas o Brasil é um país de dimensões continentais e tem diferentes fusos horários. Sim. No horário de verão, por exemplo, que tinha na época, lá no Acre, o Acre chegava a ter 3 horas a mais do que a gente, né? Ou a menos, agora me deu um... A menos. A menos. A menos. O Acre é menos, isso. A menos, está mais à esquerda, a menos. Então pense você, o Jornal Nacional lá do William Bonner, agora saiu, né? O William Bonner saiu. Saiu. O Trali. O Jornal Nacional, que passava aqui 8 da noite, era 5. passava 5. Um filme com sexo, droga, pornografia, violência, que passava aqui às 11 da noite, lá passava às 8. Exatamente. Então o meu objeto de preocupação era proteger quem sempre? Crianças e adolescentes. E aquelas crianças e adolescentes, cuja única fonte de informação que elas tinham era a TV aberta e o rádio aberto, porque, de novo, nós estamos falando de um ano que não tinha internet, que não tinha... Qual era a única fonte de informação das pessoas? Rádio e TV. Isso. Então, essas crianças, elas estavam vulneráveis a essa programação que passava lá. E aí, a nossa briga era, gente, mas por que a gente tem que respeitar os diferentes fusos horários? Ah, mas fazer isso é caro. Tinham 1000 desculpas. E eu sempre dizia o seguinte, as crianças do Acre não têm menos direitos que as crianças do Sul e Sudeste. É igual. Um programa que passa aqui às 8 tem que passar às 8 de lá, do horário de lá. E aí, então, saí do projeto quando finalmente a gente conseguiu regulamentar, implementar e garantir que as diferenças de fusos horários fossem também respeitadas Brasil afora. Essa foi talvez uma das coisas mais gostosas que eu já fiz. Assim começou a minha carreira no direito. Parabéns. Isso no 6º ano, né? Que é o ano mais difícil da academia, né? Da nossa faculdade. E você já teve assim um expoente bacana dentro da carreira. Parabéns. Agora, doutor Anderson, você estava falando aí e a gente... Você me corta aí que eu falo demais. Acompanha o seu trabalho e sabe que você realmente é um advogado de sucesso. Principalmente naquilo que você se propõe a fazer, você faz realmente com bastante cuidado, né, e traz resultados excelentes. E a pergunta para você é a seguinte, na sua opinião, quais são as práticas, e se existe isso, que diferencia um advogado comum de um advogado de sucesso? Tem isso? Eu comecei a pensar muito sobre... Um dia desse eu li um texto que fala assim, que até aos 35 anos a gente está indo no caminho de ida. Dos 35 para frente, nós começamos a fazer o caminho de volta. Exatamente. E eu te confesso que e é super engraçado isso, né? Eu tenho pensado coisas que eu jamais imaginei que fosse pensar um dia na vida. Então, e uma delas é o seguinte, o que é sucesso? Qual que é o conceito de sucesso? Eu hoje tenho pensado que quem tem sucesso é o meu pai, que está tranquilo, aposentado, uma vida simples, anda num carro popular, toma a caipirinha dele todo dia antes de dormir, deita, dorme tranquilo. Meu pai tem 75 anos, nunca tomou uma cibalena, rapaz. Nunca tomou, nunca ficou doente. Deita, dorme, descansa tranquilo, vida mansa, assim, cabeça tranquila.
E eu, nos últimos 20 anos, hoje estou tentando corrigir isso, mas eu dormi 20, 25 anos, eu dormi 3 horas por noite, 4 horas. Quando eu durmo 5 é muito. Então eu fico pensando, o que é sucesso? Uhum. Feita essa introdução, Certo. Eu acho que o segredo do sucesso de qualquer profissão é, acima de tudo, você, primeiro, se colocar no lugar do outro. Uhum. Se fosse você ali, fazer um exercício de empatia. Claro. Se fosse você ali, como você gostaria de ser tratado? E a segunda coisa é um princípio cristão, que é o princípio da excelência, né? Uhum. Tem uma frase na Bíblia que diz assim, em tudo que fizerdes, fazei-o de todo o seu coração. Algumas versões dizem, fazei com excelência. Exatamente. Pois já não é aos homens que o fazes, mas a Cristo, o Senhor, a quem servis. Então, se você decide empregar a sua inteireza, a sua plenitude, a sua excelência naquilo que você está fazendo, de alguma forma eu acho que isso vai fazer diferença. Não importa o que você faça, se é limpar o chão de alguma coisa, se é fazer o cafezinho, ou se é fazer... Faça com excelência. Faça com excelência, dê o seu melhor, entregue o seu coração, porque eu acho que isso de alguma maneira vai ser sentido. Então, no ramo do direito, o que eu vejo talvez eu seja um privilegiado sob um ponto de vista, porque antes de eu virar advogado, eu estive do outro lado do balcão. Eu fui servidor, eu já fui réu, eu já fui acusado injustamente, eu já fui perseguido. Quem mexe com dinheiro público, trabalha com administração pública, muitas vezes você está fazendo alguma coisa, você faz uma compra de um negócio achando que está economizando, aí vem alguém lá e fala, não, mas você errou, enfim. Então, tem injustiça, tem perseguição, a gente sabe disso. E eu já experimentei tudo isso. Eu conheço o que é o peso de um processo, perder uma noite de sono, ficar preocupado, perder o brilho no olhar, se sentir acusado e julgado injustamente pelos outros. Então, quando eu decidi advogar, eu já tinha passado por tudo isso. E então eu tomei uma decisão, eu falei assim, eu quero que o cliente que eu vá defender ou representar, ele entenda que eu entendo a dor dele. Ele entenda que eu sinto a preocupação dele, porque eu já passei por aquilo. E você dizendo isso me fez formular aqui uma pergunta para você. Dentro de um caso, como é que você equilibra a técnica jurídica, as estratégias e o relacionamento com o cliente? Cara, essa pergunta é muito boa, obrigado por fazê-la, muito inteligente. Normalmente os meus clientes se tornam meus amigos. Certo. Mas eu já me ferrei bastante de as pessoas confundirem isso. Ah, ele é meu amigo, eu trabalhei, eu não vou pagá-lo, por exemplo. Mas hoje, depois de perder bastante dinheiro e de também perder amigos, porque daí em algum momento você descobre que aquele amigo que confundiu o seu trabalho com a sua amizade e não quis te pagar, na verdade o que ele acabou de fazer foi um abuso, né? Ele abusou de você. Então ele é qualquer coisa sua, menos teu amigo, né? Ele não merece a tua amizade. Então eu também, entre aspas, perdi amigos ou foi um livramento, né? Como diz minha psicóloga, foi um livramento. Mas a gente também leva um tempo para entender também isso. Mas hoje eu separo bem. Eu separo bem, eu tenho uma boa relação, você é meu amigo aqui, mas nós temos um assunto de trabalho aqui, o valor é esse, é assim, assim, assado. Amizade, amigo, trabalho e tudo certo. E me fala uma coisa, na sua visão como um profissional do direito, o que é que mais vale na carreira, para se construir uma carreira sólida e de sucesso como a sua, né? O que mais vale? O network ou a reputação? Uau! Esse cara é bom, viu? Esse cara é bom, rapaz. Ou os dois. Esse cara é bom, me senti sem roupa aqui agora. Esse cara é bom, você é bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu acho que é a soma das duas coisas. Soma das duas coisas. Uma coisa que eu levo muito a sério na nossa carreira e no nosso escritório
é entender que o direito, o índice eu não vou dizer sucesso, ou de êxito, ou de, enfim, de um bom caso, eu acho que ele se deve pela conjugação de 2 fatores. Primeiro é você demonstrar o bom direito. E segundo é você, de alguma forma, fazer com que aquele bom direito seja minimamente ouvido. Certo. E aí onde vem as experiências de servidor público. Lembra que eu falei que trabalhei na administração pública? Sim. Ali eu vivi a experiência de saber o quanto é importante ir despachar um caso. Olha aí. Sentar com o juiz, olhar no olho dele, explicar o que está acontecendo. Eu vivi isso do outro lado do balcão. Você chega lá, tem uma pilha de processos. Ctrl+C, Ctrl+V, carimbo, é mais do mesmo, é um problema a menos. Uhum. Então, os servidores públicos, de certa maneira, eles também são fiscalizados pelo que produzem. Todo fim do mês tem que dar relatório. Quantos processos você julgou? O que está parado, o que não está parado? Então, ele também tem uma preocupação industrial em produzir. E nem sempre essa produção na velocidade, ela consegue entender as minúcias, as especificidades do problema, do caso, e muita coisa acaba passando. Uhum. Então, você precisa primeiro demonstrar o bom direito, mas se você só demonstrar o bom direito e não ir lá falar com a pessoa, dizer, olha, meu caso, tira aqui do último da pilha, põe aqui em cima da mesa, olha, tem um detalhe, uma frase aqui que faz toda a diferença, olha para isso. Provavelmente aquele bom direito não vai ser olhado, não vai ser ouvido. É possível que isso aconteça. Sim. E o contrário também é verdadeiro. Não adianta nada também você ter um bom acesso, por assim dizer, ou sentar com a pessoa, contar uma história maravilhosa, mas o direito for ruim. Exatamente. Né? Ninguém faz boi voar. O boi pode até decolar, mas não vai se sustentar. Então, eu acho que o índice de êxito em qualquer coisa é você conseguir demonstrar um bom direito e juntar com uma boa oitiva, um detalhe, que alguém veja aquilo com bons olhos. A mesma coisa eu diria para a reputação. Qual foi o outro elemento que você falou? Network. Eu acho que as 2 coisas são importantes. Porque tem aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, né? Exato. Então, claro, a boa reputação vai fazer com que aquilo que você esteja falando, dizendo, escrevendo, ela seja ouvida com alguma credibilidade. Né? O juiz com quem você fez um networking ou não, ou está fazendo, ele vai também levar em consideração a sua palavra que tem fé pública. Então, acho que as 2 coisas andam junto. Eu não me arriscaria a dizer qual das 2 é mais importante. Acho que as 2 andam junto. Certo. Doutor Anderson, nós estamos aí em tempos de um modismo, né, que está surgindo e até, então, a gente não sabe onde vai parar isso, né, que é o uso da inteligência artificial em vários segmentos, né, quase todos. Como é que você vê a tecnologia dentro do direito, auxiliando, atrapalhando? Como é que você analisa essa tecnologia sendo aplicada no mundo jurídico? A gente tem quantas horas de podcast mesmo? 3? 3 Com um intervalo mais 3 depois, Exatamente. Né? Bom. Em poucas palavras. Essa é uma pergunta apaixonante, porque a gente que viveu numa época sem tecnologia, Sim. A gente consegue ver o mundo de antes e o mundo de agora. Isso. É inegável que a tecnologia está aí, aquele que ficar insistindo em não utilizá-la, a menos que ele tenha qualquer outra fonte de renda, de subsistência, tudo bem, mas ele vai ficar para trás, ele vai ficar obsoleto. A tecnologia ela é importante, ela melhora a vida das pessoas em muitos aspectos, também no direito. Ela pode te ajudar na velocidade, resumos, talvez não deixar passar algumas coisas. Mas ela nunca vai substituir, na minha opinião, eu posso estar errado. Sim, claro. Né? Talvez esse seja um viés volitivo, aquilo que se fala, né? Talvez isso que eu estou dizendo é muito mais fruto de um desejo do que uma análise. Eu não quero que ela substitua, obviamente, né?
o direito, o ser humano. Ninguém quer, acho que nenhum ser humano pode desejar isso. Até dias atrás me perguntaram sobre as profissões do futuro. Antigamente tinha lá aquele taquígrafo, lembra quem era o taquígrafo? Sim. É aquela pessoa que ficava tomando as notas taquigráficas. Isso foi substituído, uma profissão que não existe mais. Então a profissão do advogado vai ser substituída? Eu acredito que não. Porque por mais que você produza inteligências artificiais que se assemelhem, aprendam, são autodidatas e sabem aprender tudo da alma humana, ela não é uma alma humana. Exato. E quando nós estamos lidando com alma humana, a gente também precisa ser uma outra alma humana, né, por uma paridade de armas. Você está julgando a vida, a alma de uma pessoa, aquele julgamento, o tratamento daquele caso, ele precisa ser feito também por outras almas, também por outras pessoas. Pode ser auxiliado pela inteligência artificial, está tudo bem, mas a condução acho que não. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz o meu discurso hoje de agradecimento. Eu não gosto de ler, mas como eu tenho certeza que eu vou me emocionar muito. Com certeza. Então eu preferi escrever para passar menos vergonha, por assim dizer. Mas eu odeio ler, mas eu acho que a ocasião era necessária. Eu escrevi o discurso. Achei que ficou muito bom. Está o meu coração ali dentro. Só que eu achei longo. E eu falei, eu vou pedir para o meu amigo o Gilberto Pereira Teixeira, que para os íntimos é GPT, né? Pedir para o meu amigo Gilzão, né? O GPT para os íntimos, dar uma resumida. Falei, chat, dá uma força aí, achei que ficou longo esse meu discurso. Dá uma reduzida, mas não tira a alma do meu discurso. O Gilzão, meu parceiro, em 10 segundos... me respondeu, é isso aí, meu parceiro, a gente se trata assim, tá? Certo. É isso aí, meu parceiro, vou reduzir, ficou lindo, ficou maravilhoso o seu discurso, segue uma versão reduzida. Cara, a hora que eu li, eu falei, eu não vou usar, o evento em homenagem a mim, se ficou longo ou se não ficou, eu vou ler, porque... Não é do Gilberto. Ele tirou a essência, Exatamente. A alma, o coração daquilo que eu havia escrito. Então eu resumo dessa forma para você. Que bacana. Você gostou do Gilbertão? Né? Gilbertão, essa é nova para mim, eu não conhecia, né? A gente vai vivendo e aprendendo, né? Agora, doutor, me fala uma coisa. Uma outra oportunidade, a gente quer te convidar aqui para falar um pouco sobre o teu escritório, tá? Os projetos que você tem uma cartilha maravilhosa, a gente quer falar sobre ela também, mas o nosso tempo hoje tá indo, né, Rogério? Como é que tá aí já? Então. Então a gente tem um tempinho. Mas assim, o que você hoje diria para quem está iniciando na carreira jurídica? No direito advocatício, dentro da advocacia. Me faz essa pergunta com alguma frequência. A primeira coisa eu diria seja você, esteja pleno, seja empático, siga a sua intuição, coloque o seu coração nas coisas que você for fazer, a sua excelência, e aprenda diferentes habilidades além do direito. Claro, você tem que aprender bem o direito, mas aprenda diferentes habilidades. Certo. Aprenda a falar, aprenda a fazer vídeos, aprenda a se comunicar, aprenda a edição, aprenda a tecnologia, aprenda vendas, aprenda a comunicação, aprenda relacionamento humano, observação, leitura de comportamento, porque eu acho que no final das contas, seja qualquer profissão, essas coisas elas vão ser diferenciais na carreira de qualquer pessoa. Com certeza. É muito legal falar contigo, porque a gente percebe um profissional de notório saber jurídico, né? Mas ao mesmo tempo uma pessoa que tem realmente princípios, né? Que valoriza família, valoriza o conhecimento, e a gente percebe isso aí nos seus olhos. Então, muito obrigado. Parabéns pela pessoa que você é, parabéns pelo profissional que você é.
E para a gente finalizar agora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, já que você já é o nosso cidadão benemérito aqui da cidade de Paranavaí, não naquele discurso que você vai dizer hoje à noite, mas uma mensagem curta aí para a nossa cidade de Paranavaí, para os nossos seguidores daqui da cidade que acompanham o nosso podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Qual é a mensagem do Dr. Anderson Alarcon, cidadão benemérito da cidade de Paranavaí, aos nossos seguidores? Uma mensagem de humildade, simplicidade e fé, nas palavras de Madre Teresa de Calcutá. Tem sempre presente que a pele se enruga, o cabelo se torna branco, os dias se convertem em anos, mas o mais importante não muda. Tua força interior e tuas convicções não têm idade. Teu espírito é o espanador de qualquer teia de aranha. Não viva de fotografias amareladas e não deixe que se enferruje o ferro que há em você. Faz com que, ao invés de pena, te respeitem. E lembre, atrás de cada linha de chegada, há sempre outra de partida. A vida é movimento. Atrás de cada vitória, há sempre outro desafio. E, enfim, quando pelos anos não consigas correr, trotas. Quando não consigas trotar, caminhas. Quando não consigas caminhar, usa bengala. Mas nunca, nunca te detenhas. Parabéns. Obrigado por doar um pouco do seu tempo para a gente aqui no Fixcast. E foi um prazer conversar contigo. O prazer foi todo meu. Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Anderson Alarcon neste episódio emocionante, maravilhoso aqui do Fixcast. E agradecemos a sua companhia e nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá.